Religião para ateus. Alain de Botton. Capítulo 6. Pessimismo. O cristianismo passou boa parte da sua história enfatizando o lado mais escuro da existência terrena. No entanto, mesmo dentro dessa tradição sombria, o filósofo francês Blaise Pascal se destaca pela natureza excepcionalmente impiedosa do seu pessimismo. Em Pensamentos, escrito entre 1658 e 1662, Pascal não perdeu a oportunidade de confrontar os leitores com evidências de natureza resolutamente aberrante, lamentável e indigna da humanidade. Em Um Sedutor Francês Clássico, ele nos informa que a felicidade é uma alusão à pessoa que não vê a futilidade do mundo ela própria fútil, que a miséria é a norma. Se nossa condição fosse realmente feliz, não precisaríamos evitar pensar a respeito, que o verdadeiro amor é uma quimera. Como é vazio e cruel o coração do homem, que somos tão sensíveis quanto vaidosos. Uma ninharia nos consola porque uma ninharia nos perturba, que até mesmo os mais fortes entre nós ficam impotentes diante das incontáveis doenças às quais somos vulneráveis. As moscas são tão fortes que podem paralisar nossa mente e devorar nosso corpo, que todas as instituições terrenas são corruptas. Nada é mais garantido que a certeza de que as pessoas serão fracas, e que somos absurdamente inclinados a superestimar nossa importância. Quantos reinos não sabem nada sobre nós? O melhor que podemos esperar fazer nessas circunstâncias, sugere Pascal, é enfrentar os fatos desesperadores da situação. A grandeza do homem vem de saber que ele é miserável. Dado o tom, é uma surpresa descobrir que a leitura de Pascal não é depressiva como se poderia esperar. A obra é consoladora, emocionante até mesmo, em determinados momentos, hilariante para aqueles à beira do desespero. Não existe livro melhor que aquele que procura moer todas as últimas esperanças do homem. Pensamentos, muito mais que qualquer volume açucarado que oferece beleza interior, pensamento positivo ou a concretização de um potencial escondido, tem o poder de afastar o suicida da beira de um alto parapeito. Se o pessimismo de Pascal pode nos consolar, talvez seja porque, em geral, somos jogados na tristeza não tanto pela negatividade, mas pela esperança. É a esperança, em relação à carreira, à vida amorosa, aos filhos, aos políticos e ao planeta, que deve ser primariamente culpada por nos enfurecer e amargar. A incompatibilidade entre a grandiosidade das nossas aspirações e a realidade cruel da nossa condição gera decepções violentas que atormentam os dias e são gravadas em linhas de acrimônia em nossa face. Daí o alívio, que pode explodir em erupções de gargalhadas, quando finalmente encontramos um autor generoso o bastante para confirmar que nossas piores intuições, longe de ser únicas e deploráveis, são parte da realidade comum e inevitável da humanidade. O pavor de que possamos ser os únicos nos sentindo ansiosos, entediados, invejosos, cruéis, perversos e narcisistas se revela gloriosamente infundado, abrindo oportunidades inesperadas para a comunhão ao redor das nossas negras realidades. Deveríamos reverenciar Pascal e a longa linha de pessimistas cristãos a qual ele pertence, por nos fazer o inestimável favor de enumerar pública e elegantemente as características do nosso estado pecaminoso e lamentável. Essa não é uma posição pela qual o mundo moderno revela muita solidariedade, pois uma das características dominantes do mundo, e certamente seu maior defeito, é o otimismo. Apesar dos ocasionais momentos de pânico, quase sempre ligados a crises do mercado, guerras ou pandemias, a era secular mantém uma devoção irracional à narrativa do progresso, baseada em uma fé messiânica nas três grandes forças do mudança: ciência, tecnologia e comércio. Os avanços materiais desde meados do século XVIII têm sido tão notáveis, e aumentaram de maneira tão exponencial nosso conforto, nossa segurança, nossa riqueza e nosso poder, que dão um golpe quase fatal na nossa capacidade de permanecer pessimistas, e, portanto, de maneira crucial, na capacidade de ficarmos sãos e contentes. É impossível manter uma avaliação equilibrada do que a vida deve nos fornecer após testemunharmos a decifração do código genético, a invenção do celular, a inauguração de supermercados de estilo ocidental em cantos remotos da China e o lançamento do telescópio Hubble. Contudo, embora seja inegável que a trajetória científica e econômica da humanidade tenha apontado com firmeza para o alto há vários séculos,
Nós não constituímos a humanidade. Nenhum indivíduo pode viver exclusivamente em meio aos desenvolvimentos revolucionários da genética ou das telecomunicações que dão à nossa era seus preconceitos característicos e otimistas. Podemos extrair algum benefício da disponibilidade de banhos quentes e chips de computadores, mas nossa vida não está menos sujeita a acidentes, ambições frustradas, desilusões amorosas, inveja, ansiedade ou morte que a dos antepassados medievais. Mas ao menos nossos ancestrais tinham a vantagem de viver em uma era religiosa que nunca cometeu o engano de prometer à população que a felicidade poderia algum dia estabelecer um lar permanente na Terra. O cristianismo não é, em si a respeito de si próprio, uma instituição desesperançosa. Ele apenas tem o bom senso de localizar suas expectativas na próxima vida e na perfeição moral e material de um mundo muito além deste aqui. Ao relegar a esperança a uma esfera distante, a Igreja pôde adotar uma atitude particularmente perspicaz e não sentimental acerca da realidade terrena. Ela não supõe que a política poderia algum dia criar a justiça perfeita, que qualquer casamento poderia ser livre de conflitos ou discórdia, que o dinheiro poderia trazer segurança, que um amigo poderia ser leal para sempre ou, de maneira mais geral, que a Nova Jerusalém poderia ser construída em solo comum. Desde sua fundação, a religião tem mantido uma visão sóbria, de uma espécie que o mundo secular é covarde e sentimental demais para abraçar, a respeito das nossas chances de melhorar no que diz respeito aos fatos brutais das nossas naturezas corruptas. Os seculares, neste momento da história, estão mais otimistas que os religiosos. Certa ironia, dada a frequência com que os últimos têm sido ridicularizados pelos primeiros por sua aparente ingenuidade e credulidade. O desejo dos seculares por perfeição tem crescido tão intensamente a ponto de levá-los a imaginar que o paraíso pode ser realizado na Terra após mais alguns anos de crescimento econômico e de pesquisas médicas. Sem nenhuma consciência evidente das contradições, eles conseguem ao mesmo tempo descartar de maneira brusca uma crença em anjos e confiar com sinceridade que os poderes combinados do Fundo Monetário Internacional, do establishment da pesquisa médica, do Vale do Silício e da política democrática podem curar os males da humanidade. São os mais ambiciosos e determinados entre nós que mais precisam ter suas esperanças impulsivas diluídas por meio de mergulhos na escuridão explorada pelas religiões. Essa é uma prioridade particular para norte-americanos seculares, talvez o povo mais ansioso e desapontado do planeta, porque sua nação os impregna com as esperanças mais extremas sobre o que podem conquistar profissionalmente e em seus relacionamentos. Deveríamos parar de enxergar o pessimismo das religiões como pertencente apenas a elas ou como indelevelmente dependente de esperanças por salvação. Deveríamos nos esforçar para adotar a perspectiva aguda daqueles que acreditam no paraíso, ainda que vivamos observando o fundamental preceito ateísta de que este é o único mundo que conheceremos. Os benefícios de uma filosofia de pessimismo neo-religioso ficam mais aparentes do que nunca no casamento, um dos arranjos da sociedade moderna mais assolados pelo sofrimento e que foi desnecessariamente retratado de maneira infernal pela suposição secular de que deveria ser contraído sobretudo pelo propósito da obtenção de felicidade. Casamentos cristãos e judaicos, embora nem sempre felizes, ao menos são poupados do segundo tipo de sofrimento, que surge da impressão equivocada de que de algum modo é errado ou injusto estar descontente. O cristianismo e o judaísmo apresentam o casamento não como uma união inspirada e governada por um entusiasmo subjetivo, mas sim, e mais modestamente, como um mecanismo pelo qual indivíduos podem assumir uma posição adulta na sociedade e, a partir daí, com a ajuda de um amigo íntimo, tomar para si, sob orientação divina, a criação e a educação da próxima geração. Essas expectativas limitadas tendem a impedir a desconfiança, tão familiar a parceiros seculares, de que poderia haver alternativas mais intensas, angelicais ou menos carregadas em outra parte. Dentro do ideal religioso, atritos, disputas e tédio não são sinais de erro, mas da vida seguindo de acordo com o planejado. Apesar da abordagem prática, essas religiões reconhecem o desejo de amar de forma apaixonada. Elas sabem de nossa necessidade de acreditar nos outros, de cultuá-los e servi-los e de descobrir neles uma perfeição que não encontramos em nós mesmos. Elas simplesmente insistem que esses objetos de adoração deveriam sempre ser divinos, e não humanos. Portanto,
Elas nos dão divindades eternamente jovens, atraentes e virtuosas para nos guiar através da vida, ao mesmo tempo em que nos lembram todos os dias de que seres humanos são criações insípidas e imperfeitas, dignas de perdão e paciência. Um detalhe que tende a escapar de nossa atenção no calor das discussões maritais. Por que você não pode ser mais perfeito? É a pergunta irritada por trás da maioria dos confrontos seculares, no esforço para evitar que os cônjuges atirem um contra o outro sonhos coalhados. As fés têm o bom senso de nos fornecer anjos para cultuar e amantes para tolerar. Uma visão de mundo pessimista não precisa envolver uma vida desprovida de alegria. Os pessimistas podem ter uma capacidade muito maior de apreciação que os otimistas, porque nunca esperam que as coisas deem certo e, assim, podem se surpreender pelo modesto sucesso que ocasionalmente cruza seus horizontes sombrios. Os otimistas seculares contemporâneos, por outro lado, com seu senso de prerrogativas bem desenvolvido, em geral não conseguem saborear nenhuma epifania da vida cotidiana enquanto se ocupam da construção do paraíso terreno. Aceitar que a existência é inerentemente frustrante, que estamos para sempre cercados de realidades atrozes, pode nos dar o ímpeto inicial para dizer obrigado com maior frequência. É revelador que o mundo secular não seja muito versado na arte da gratidão. Não damos mais graças por colheitas, refeições, abelhas ou clima bom. Em um nível superficial, poderíamos supor que isso acontece porque não há ninguém para quem possamos dizer obrigado. Mas, no fundo, parece mais uma questão de ambição e expectativa. Hoje nos orgulhamos de ter trabalhado duro o bastante para que possamos supor como normais muitas das bênçãos pelas quais nossos ancestrais piedosos e pessimistas agradeciam aos céus. Existe de fato alguma necessidade, nos perguntamos, de separar um momento de gratidão e honra de um pôr do sol ou de um damasco? Não existem objetivos mais altos que possamos mirar, procurando nos apresentar uma atitude contrária à humildade. O Sidur judaico, livro de orações diárias, recomenda uma oração específica para ser feita na ocasião em que se come uma fruta sazonal pela primeira vez no ano e outra para marcar a aquisição de uma nova vestimenta de valor significativo. Inclui até uma oração para despertar a admiração pela complexidade do sistema digestivo humano. Bendito és tu, nosso Deus, Rei do Universo, que formou o homem com sabedoria e nele criou muitos orifícios e cavidades. Está revelado e sabido perante o trono de tua glória que, se um deles estiver bloqueado ou se um deles estiver aberto, não será possível sobreviver nem mesmo por um curto espaço de tempo. Bendito és tu, Senhor, que cura toda a carne e faz maravilhas. As religiões, de modo sábio, insistiram em que somos criaturas inerentemente defeituosas, incapazes de felicidade duradoura, assaltados por preocupantes desejos sexuais, obcecados por status, vulneráveis a terríveis acidentes e sempre morrendo devagar. Elas também, é claro, em muitos casos acreditaram na possibilidade de que uma deidade pudesse ser capaz de nos ajudar. Vemos essa combinação de desespero e esperança com particular clareza no Muro das Lamentações, em Jerusalém Ocidental, onde judeus se reúnem, desde a segunda metade do século X, para manifestar suas dores e implorar ajuda ao seu Criador. Ao pé do muro, escreviam em pequenos pedaços de papel suas adversidades, os inseriam em espaços entre as pedras e esperavam que Deus se comovesse com sua miséria e tivesse misericórdia. Remova a Deus da equação e o que sobra, humanos bramindo e implorando em vão a um céu vazio. Isso é trágico e, contudo, se é para extrair um pouco de conforto da desolação, ao menos os aflitos estão chorando juntos. Frequentemente, na cama, tarde da noite, entramos em pânico por adversidades que parecem exclusivas a nós. Nenhuma ilusão desse tipo é possível no Muro das Lamentações. Fica claro que todos estão desconsolados. O muro marca um lugar em que a angústia, que de outra forma carregamos em silêncio em nós, pode ser revelada como de fato é. Apenas uma gota de miséria em um oceano de sofrimento. Ele serve para nos tranquilizar da onipresença do desastre e corrige, de uma vez por todas, as suposições sorridentes feitas de maneira ignorante pela cultura contemporânea. Entre as propagandas de calças jeans e computadores nos outdoors das ruas das cidades,
Deveríamos colocar versões eletrônicas de muros das lamentações que transmitiriam nossas aflições interiores de maneira anônima e assim nos dariam uma noção mais clara do que significa estarmos vivos. Tais muros seriam particularmente reconfortantes quando tivessem condições de nos fornecer um vislumbre do que em Jerusalém é reservado apenas aos olhos de Deus, particularidades da infelicidade alheia, detalhes dos corações quebrados, ambições desfeitas, fiascos sexuais, impasses invejosos e falências ruinosas que em geral ficam escondidas atrás das nossas fachadas impassíveis. Esses muros nos dariam provas reconfortantes de que outros também estavam preocupados com seus absurdos, contando os poucos verões que ainda lhes restam, chorando por alguém que partiu uma década atrás ou dinamitando suas chances de sucesso por causa da estupidez e da impaciência. Não haveria ofertas de resoluções nesses locais, nem fim para o sofrimento. Apenas um básico, porém infinitamente confortador reconhecimento público de que nenhum de nós está sozinho na extensão de seus problemas e suas lamentações.